chegamos aí à última parte da nossa última aula. E nós vamos falar agora dos tumores malignos, né? Na parte anterior da aula nós falamos sobre alguns tumores benignos, algumas características deles. E agora a gente vai falar então dos tumores malignos, né? A gente começa falando sobre a doença de Bowen, tá? A doença de Bowen, na verdade, é um carcinoma espinocelular, é um tipo de carcinoma espinocelular, né? Que vai se apresentar como uma lesão, uma mancha ou bolhas, muitas vezes, que vão ter uma formação de prurido, de casquinha, né? E nos membros inferiores vão se apresentar principalmente na região da pele, em volta da unha. Pode se apresentar ali na região da pele em volta da unha, tá? Então, como a gente está falando aqui de uma lesão maligna, ele é bem invasivo, por conta do processo de inflamação que ele causa ali no local onde ele acomete a pele, ele pode acometer a unha também, causando ali algum tipo de corrosividade ou deformidade na placa ungueal, ele pode torná-la mais fraca, pode acontecer a queda, o descolamento dessa placa, né? E é um tumor maligno, então quanto antes ele for diagnosticado e tratado, melhor, né? Então é extremamente importante aí. Geralmente as pessoas com 60, 70 anos são acometidas mais comumente do que pessoas mais novas, né? Mas de toda forma ele também pode acometer pessoas em qualquer idade, então a gente precisa ficar aí bem atenta para os nossos pacientes, né? E por fim a gente vai falar sobre a nossa última patologia ungueal, que não atinge só a unha, mas vai ser a mais comum, quando a gente encontrar um tumor de unha vai ser o mais comum, que vai ser o melanoma, né? O melanoma, ele é um tipo de câncer que ele vai se desenvolver lá no melanócito. O melanócito que é aquela célula que produz a melanina, que produz o pigmento de todo o nosso corpo, né? Vai ser responsável pela pigmentação da nossa pele. Então, o melanoma, ele se apresenta lá, né? Ele vai ser uma lesão maligna, né? Potencialmente grave. E o grande problema do melanoma, que eu sempre falo, é porque ele se assemelha muito a uma manchinha, a um sinal na pele, por exemplo. Então a pessoa acaba achando que é uma mancha comum ou é uma melanose, muitas vezes não procura o médico e por cima ele parece ser assim muito tranquilo, né, inofensivo, mas o problema é que ele acaba levando por baixo, né, porque muitas vezes por dentro daquele tecido, daquele pele, ele já está enraizado, ele já está se espalhando, ele já está muito maior, né. E no caso da unha, a mesma coisa, porque muitas vezes o paciente vai achar que é algum outro tipo de patologia, como um fungo de unha, por exemplo, acaba não indo ver e ele tem um quadro aí muito maior, né, que muitas vezes, quando diagnosticado, precisa fazer a amputação da unha, né. Ele é muito comum em pessoas afrodescendentes, por exemplo, né, então ele é raro, mas ele se apresenta aí em torno de 0,7 a 3,5 de todos os casos. Então, os casos de mancha em torno de 0,7 a 3,5 vão ser um melanoma. É raro, mas pode acontecer. A maioria dos casos são outras coisas, né? Como eu falei, ele se apresenta muito em pessoas afrodescendentes, em asiáticos também, pessoas com uma idade já mais avançada, tanto na pele como na unha em si, né? E aí pode acontecer, além da mancha, deformidade na lâmina ungueal, dependendo da profundidade que ele tem, ele acaba sendo o caso de amputação, né, do dedo ou da ponta do dedo, muitas vezes da unha. Então, por isso que quanto antes a pessoa procurar ajuda, procurar verificar, melhor. Então, assim, ó, tem uma mancha ali na tua unha que está aparecendo, que está crescendo, já vai no dermatologista, procura um médico, né, para ele fazer a análise daquele material, verificar se é. Se for um fungo, ótimo, porque daí ele vai te dar um tratamento para o fungo. Mas se for um melanoma, quanto antes diagnosticado, mais fácil o tratamento, menos lesivo para o dedo ele vai ser, né? E quanto mais demorado, pode ter, como eu falei, aí um quadro de amputação, né? Então, o melanoma é bem sério, precisa realmente ser visto e tratado. E é importante que vocês observem essas manchas e orientem o paciente a procurar um dermato. Claro que nunca assustando o paciente, né? Dizendo, pode ser um câncer, ou acho que você tem um câncer, né? Porque como eu brinco, às vezes o paciente daí não morre do melanoma, mas ele morre de infarto do susto que ele leva com o diagnóstico que você fez. Além disso, nós somos profissionais que não podemos traçar diagnóstico, não é nossa função traçar diagnóstico que cabe somente ao médico, né?
mas dá uma orientada para o paciente, que olha, pode ser um fungo, pode ser alguma outra coisinha, mas é importante que você vá no dermatologista para ele avaliar, para ele dar o tratamento para fazer aquilo melhorar, tá? E é isso que eu tinha então para falar sobre os tumores, tanto malignos quanto benignos. Talvez vocês encontrem até mais, embora seja raro, do que vocês imaginam em pacientes, tá? Então fiquem bem atentos. Espero que tenham gostado das nossas aulas, chegamos ao final aí da nossa disciplina. Como eu sempre falo para vocês e lembram, não esqueçam de ler os materiais, de fazer os exercícios. Espero que tenham aprendido bastante e a gente se encontra aí de repente numa próxima disciplina. Até lá, um beijo bem grande para vocês.